Amanhã, negócio de noite? Já vamos falar do Vascão. Agora não. Agora não, dia que é o quê, Pedro? Daqui a pouco a gente fala. O Alex vai trazer uma água pra ele, melhor. Tudo dando certo. Boa, trairagem essa música, Pedro. Ganhando de 1-0. Aí foi lá e... Pumba. Matheus Carvalho. Rodou. Meu Deus. O Grêmio começou assustando em chute de longe de Christian Oliveira da área mais uma vez e levou perigo. Bate e rebate na área e Hugo Moura encheu o pé para estufar as redes. Mas o árbitro anulou por impedimento de Verratti no lance. O Pirata ainda ficou na cara do gol e teve grande chance para marcar, mas mandou na trave. O Vasco entrou ligado no segundo tempo. Lucas Freitas aproveitou a sobra e chutou no canto para abrir o placar. Thiago Volpe ainda fez 2 grandes defesas em chutes de longe. Primeiro de Nuno Moreira e depois em bola colocada de David. Só que aí Gustavo Martins subiu de cabeça e deixou tudo igual. A virada quase veio em chute por cobertura de André, que parou no travessão. O Vasco teve a chance com o Verratti, que mandou de cabeça para mais uma defesa de Thiago Volpe. Na melhor chance, Nuno mandou na área, Volpe afastou e Matheus Carvalho mandou para fora. Final, Vasco 1, Grêmio 1. O que aconteceu, Lucas Pedrosa? Olha, Fernanda, o que aconteceu é o seguinte. Depois do vexame que o Vasco tomou do Independente Del Valle de 4-0 na semana passada, o Vasco da Gama teria um choque de ordem, teria uma mudança drástica, teria uma troca de peças para que você oxigenasse o time e o time não pudesse repetir os vexames e principalmente os fracassos que vinham acontecendo nas últimas partidas. Mas não. O técnico Fernando Diniz novamente preferiu apostar no João Vitor, no Hugo Moura e até no Lucas Piton, que para mim, desses 3 aí, é o que está com um pouco mais de crédito, digamos assim, e fez até uma boa partida. No primeiro tempo, as pessoas realmente estão acreditando que o Vasco jogou bem, tá? Só que elas se esquecem que jogar bem não tem a ver só com você ter a bola no pé. Tem a ver com você também saber se defender. Se você não joga bem nas 2 fases do jogo, você não jogou bem. Então, o Vasco teve 31 finalizações, como o Fernando Diniz a todo momento evidenciou na coletiva, e só conseguiu fazer um gol. Isso para mim não é jogar bem. Isso para mim não é jogar bem. E principalmente, vamos lembrar aqui o enredo do jogo? Nos primeiros 20 minutos, quem teve as melhores chances foi o Grêmio. O Léo Jardim, ele defendeu uma bola numa cabeçada, em que foi uma defesa espetacular do goleiro do Vasco, mais uma vez salvando, depois de um chute de fora da área, o Lucas Freitas e o João Vitor completamente seguros, sendo vaiados, principalmente o senhor João Vitor, desde o primeiro minuto, que o Fernando Diniz preferiu não preservar, e claramente o pior ia acontecer. Então, quando a gente olha para o jogo, depois dos 20 minutos, 25 minutos, o Vasco começou a melhorar na partida, criou chances, chegou ao gol ali com o Hugo Moura num bate-rebate, o Hugo Moura acabou conseguindo pegar o rebote, mas a arbitragem, depois de ficar 5 minutos procurando pelo em ovo, achou. E aí achou a falta do Verratti naquele momento ali. Ok, o Vasco empilhou chances novamente, teve uma bola na trave que o senhor Verratti também está devendo, precisa fazer o gol, porque eu não cobro o Verratti dinâmica, eu cobro o Verratti gol. E infelizmente ele perdeu esse gol muito claro no primeiro tempo. O Vasco volta para o segundo tempo, nos primeiros 20 minutos, jogou bem. Até o gol, estava jogando bem realmente, estava conseguindo com a bola se proteger. Só que depois que fez o gol, o Fernando Diniz vem com o Matheus Carvalho na vaga do David, que era o melhor jogador do Vasco na partida, na minha opinião. O David se machucou, estava cansado ali já também, entra o Matheus Carvalho. Quando você faz essa substituição, Fernando, depois de fazer 1-0, o recado que você passa para o Mano Menezes, que é a cobra da bola, é o seguinte: pode vir, porque eu fiz 1-0, coloquei um volante na vaga de um atacante e agora você pode me atacar. Isso quer dizer que o Fernando Diniz queria isso? Não, mas é o recado que você passa. O que aconteceu? Minutos depois, o Grêmio subiu um pouco as linhas, não fez nem esforço, Paulo Henrique erra, João Vitor erra, faz uma falta esdrúxula naquele momento ali, depois de escorregar, cartão amarelo, bola virada, Pavão cruza a bola, Hugo Moura não pressiona o cruzamento, gol do Grêmio. 1-1. Poderia ter sido 2-1, que veio uma bola na trave logo depois. Aí depois na coletiva quer ficar falando de porque a gente teve muitas chances, o Vasco precisa de ponto. Dá uma olhada na tabela, Diniz. E amanhã tem mais, mas aqui na tela da SBT. Boa. Bebe água, Pedrosa, a gente já volta, não sai daí. Preciso contar uma informação exclusiva sobre o Vasco. Felipe Maestro anda chateado com sua situação no Cruz Maltino. Até um tempo atrás, antes da contratação do Fernando Diniz, o Felipe tinha enormes poderes no departamento de futebol. Cuidava da base, mas também e principalmente do futebol profissional.
Todas as contratações partiam de indicação dele. Marcelo Santana, ou então o diretor executivo de futebol, só era um negociador, mas quem escolhia os atletas que seriam contratados pelo Vasco era o Felipe Maestro. Essa situação começa a mudar com a queda do Marcelo Santana e se torna radicalmente contrária com a chegada do Fernando Diniz. Nesse momento, o Felipe segue como diretor técnico, mas cuidando da transição entre base e profissional. Ele não palpita e tem bem poucos poderes no time de cima. Para completar, o Felipe também muito irritado com uma série de críticas em relação à presença do seu filho na base, o Lucas Loureiro, jogador de 20 anos. Felipe pediu a rescisão do contrato desse atleta e o levou para o Estrela Amadora de Portugal. É só importante registrar que Felipe e Pedrinho têm uma amizade de longa data, mas, a julgar pelos últimos acontecimentos, dá para dizer que houve um distanciamento entre as partes. Quero falar agora sobre o Santos dando um chapéu no Vasco da Gama por um atacante paraguaio. Gustavo Caballero, 23 anos de idade, pertence ao Nacional do Paraguai e tinha negociações avançadas com o Vasco. Santos superou a proposta e espera pelo jogador nas próximas horas, ainda nesta segunda-feira, para a realização de exames médicos. Operação fechada pelo Santos é de compra, e o próprio Marcelo Teixeira, em entrevista na noite desse domingo, confirmou o acerto em relação ao negócio. Esse atacante de lado de campo vem sendo muito bem avaliado no futebol paraguaio, pertence ao Nacional, salário na casa dos R$100 mil por mês. A ideia do Vasco nas tratativas com o Nacional era de contratá-lo por empréstimo de 2.200.000 e tendo uma opção de compra de 12.200.000. Não tive acesso aos números do negócio do Santos, que dá para cravar que será uma compra, jogador que na atual temporada soma 24 jogos com 10 gols e uma assistência. Só para completar sobre o Peixe, Santos voltou para... E o Vasco da Gama tomou um chapéu no mercado da bola, isso mesmo. O Vasco perdeu a negociação para a equipe do Santos de Neymar Júnior sobre Gustavo Caballero, jogador paraguaio que esteve em negociações com o Vasco e agora tudo caiu por terra. Gustavo Caballero não deve vir para o Vasco da Gama. Ele, inclusive, já falou como jogador do Santos. Já está tudo certo. Ele vai estar desembarcando nas próximas horas para ser o novo reforço da equipe paulista. Sobre Pumita, a informação aí pegou todo mundo de surpresa, é que Puma Rodrigues deve deixar o Vasco de maneira antecipada, isso mesmo. A informação é da galera do GE, do Tébaro e do João Guerra, Puma Rodrigues deve deixar o Vasco antes do término do seu contrato. Os representantes do uruguaio vão se reunir com a diretoria nos próximos dias para buscar uma rescisão imediata. O vínculo se encerra em dezembro. O lateral tinha um desejo inicial de renovar com o Cruz Maltino, mas após a chegada de Fernando Diniz, acabou por perder espaço. Assim, tem uma equipe que quer o Pumita, que no caso é o São Paulo. O São Paulo, depois que perdeu o Igor Vinícius, negociou o Igor Vinícius ali com a equipe do Santos, ficou precisando muito de lateral direito. E aí o Vasco tem essa possibilidade de liberar e o São Paulo pegar 0,800. Mas será que não tem um jogador no São Paulo que sirva no Vasco? O Vasco poderia falar assim, São Paulo, a gente libera o Pumita agora, em compensação, vocês vão lá e me dão um jogador. Sei lá, pega um empréstimo com opção de compra ou algo do tipo. Agora, o Vasco só liberar o cara, pagou um valor alto pelo Pumita e vai liberar 0,800, eu acho que é uma negociação que não é tão legal para a equipe do Vasco. Eu quero saber a opinião de vocês aí no chat, mas não vejo como positivo. Longe disso, eu acho que o Vasco tem que abrir os olhos e buscar uma negociação que seja vantajosa para ambos os lados. Mais uma informação é sobre Balbuena. Rapaz, o Vasco perdendo mais uma negociação. A princípio, o Grêmio está negociando com o Balbuena e, segundo informações, está avançado. E, rapaz, pode ser que o Vasco também perca a negociação. Além de perder o Caballero, pode perder também Balbuena. Então, o Vasco tem que abrir o olho, hein? Porque senão corre sério risco de ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Além, é claro, também da informação envolvendo Felipe Maestro, está insatisfeito e a torcida do Vasco não está tão alinhada assim com o Felipe, várias cobranças, e eu vejo com uma real possibilidade de que Felipe Maestro seja demitido ou peça demissão
do cargo no Vasco da Gama. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso que eu passei para vocês nesse momento, nesse giro de notícias. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, quanto muito, com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!